Olá, queridos! Feliz semana para você e essa família. Bom dia, Jesus te ama. Tema de hoje, pastora: sofrimento e adversidade. Estudo. Romanos 8, 26 a 39. O texto é Romanos 8, do 26 a 39. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou. E aos que ele chamou, e eles também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o que diz? A palavra está junto de ti na tua boca e teu coração. Peraí, querido. A folha da Bíblia pulou 2 vezes. É o 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu assim, foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia. Somos considerados como ovelha para o matador. Amém? Esse é o texto. Queridos, Tiago 1, 2, 4, você lê em casa, tá bom? Já li Romanos, do 26 a 39. Sofrimento e adversidade. Objetivamos nesta lição, eu estou dando estudo, falar sobre o sofrimento e a adversidade. Veremos que o sofrimento pode vir por causa do pecado ou da desobediência, mas o sofrimento é, antes de tudo, uma escola de Deus. Este treinamento tem como objetivo mostrar que a dor é a parte da vida. O treinamento tem como objetivo mostrar que a dor é parte da vida e tem um propósito de Deus para nos dar experiência, para que possamos ajudar os outros. E, finalmente, para testar nossa fé, levar-nos à perseverança. Tá bom, queridos? Sofrimento por causa do pecado ou desobediência. A Bíblia diz: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Hebreus 12, 5, 7. Deus trata com seus filhos de uma maneira semelhante aos pais que corrigem seus filhos, não é verdade? Um pai que entende que os filhos precisam de correção não tem dificuldade para discipliná-los. O que é levado pelo sofrimento fica com pena do filho e não cumpre sua obrigação e disciplina. Está perdendo grande oportunidade de moldar o caráter do filho, preparando para a vida. Deus sabe todas as coisas porque é onisciente. Assim sendo, usa o sofrimento para nos corrigir quando pecamos ou somos desobedientes. Os exemplos são muitos, mas citaremos apenas o de Davi, que perdeu o seu filho. Deus permitiu que o menino morresse para mostrar o pecado do seu servo. Davi sofreu, mas aceitou a disciplina do seu Deus e se consertou com o mesmo. Mas o sofrimento nem sempre vem como consequência do pecado e da desobediência, mas para compreendermos que a dor é parte da vida. Para compreendermos que é parte da vida. Porque vos
foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente credes. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Paulo aos Filipenses disse que o sofrimento faz parte da vida cristã. Eles teriam de aceitar que a vida cristã inclui o padecer por causa do evangelho. Por causa de Cristo, o próprio Paulo afirmou: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta da aflição de Cristo, a minha carne, o favor do corpo que é a igreja. Colossenses 1, 24. O que Paulo está afirmando é que Cristo disse a seu discípulo: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. João 16, 33. O crente, o discípulo de Jesus, tem que entender que a vida cristã é uma vida de sofrimento, mas o mesmo faz parte de uma vida que foi experimentada por Cristo e seus apóstolos. Se nós somos discípulos de Jesus, temos de experimentar a mesma vida que ele viveu. Glória a Deus. Aleluia, queridos. O propósito do sofrimento. Há um propósito por tudo aquilo que passamos. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, as coisas para Deus não acontecem por acaso. A Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, que Deus tem um plano para a sua criação e vai levá-lo até o seu termo. Todas as coisas já acontecem e irão acontecer, estão narradas na Bíblia. Neste plano de Deus, todas as coisas são incluídas. Entre elas está incluído o sofrimento. Queridos e queridas, o sofrimento não acontece por acaso. Nós podemos ver o sofrimento de Jó. Este fato, no final do seu sofrimento, Jó chega à conclusão que ele não conhecia Deus tanto como agora. Ele disse: eu te disse só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, capítulo 42, o verso 5 a 6. É interessante que Paulo nos diz que o sofrimento concorre para o bem daqueles que o amam. Deus permite o sofrimento porque ele conhece todas as coisas. Ele sabe que o sofrimento foi recebido como bênção, resultará no futuro em bem para nós. Então aceite o sofrimento como um propósito de Deus para a tua vida. Atos capítulo 14, versículo 22. Queridos, o servo provado pelo sofrimento pode ajudar os outros, você sabia? Ele que nos conforta com toda a tribulação para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, 2 Coríntios 1,4. Quantas coisas eu já passei na minha vida. E mais na frente alguém chegou contando exatamente o que eu tinha passado. Eu tinha algo a dizer sobre aquilo para edificar aquela pessoa, para aumentar a fé daquela pessoa. Quando o crente adoece ou é atribulado, está perdendo uma lição. Se ele recebeu o sofrimento como bênção, está pronto a ajudar outras pessoas. O sofrimento é uma escola na qual podemos receber a aprovação e nos colocarmos na posição de alunos ou discípulos de Deus. Este mundo é um vale de lágrimas. Temos que aprender a viver nele, ter vitória sobre os sofrimentos, para assim poder confortar outros e ensinar-lhes a receber o sofrimento na perspectiva correta. O sofrimento prova a fé e conduz à perseverança. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 a 12. O sofrimento e a adversidade são provas para a tua fé. A nossa fé precisa ser aprovada e através das provas que a fé amadurece.
Se aceitarmos o sofrimento e a adversidade com o espírito certo, sabendo que o sofrimento foi permitido por Deus, que nos criou, que tem um plano para todas as coisas. O sofrimento é uma escola para nos ensinar a confortar outros. Iremos ter a nossa fé e perseverança. Não seremos levados ao desespero, ao pessimismo, à revolta, como acontece com aqueles que não têm conhecimento de Deus. A vida de Paulo é um exemplo desta atitude, irmãos. Ele sabia viver em qualquer situação. Quando passava por necessidade, aceitava as provações. Certa vez, ele sofrendo o que chamou espinho na carne, orou 3 vezes pedindo que o Senhor tirasse aquele mensageiro de Satanás. Mas Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque se aperfeiçoa na fraqueza o meu poder. Ao Paulo acrescentou: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para sobre mim por repousar-se o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Vamos concluir, queridos. Temos necessidade de aceitar que o sofrimento, na perspectiva correta, não devemos procurar nem pensar que não sobrevirá. O sofrimento faz parte da experiência humana e temos que experimentá-lo debaixo da graça de Deus. Aprender com este sofrimento. Amém? Glória a Deus. Não devemos sofrer como assassinos, como ladrões malfeitores, ou como se intromete em negócios alheios, mas como servos do Senhor. Nós temos que aprender. Se nos sobreveio algum tipo de sofrimento, aceite, sabendo que Deus quer nos ensinar. 1 Pedro 4, 15 e 16. Amém? Se você sofre como cristão, é para glorificar o nome do teu Deus. 1 Pedro 4, 6. E receber a aprovação com alegria. Está lá em Tiago 1, 2. O propósito de Deus não é nos deixar na tribulação, não, queridos. Não, o sofrimento para sempre não. Lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, se você estiver sofrendo, ore a oração de Tiago 5,13. Amém? Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelos meus irmãos, por todos aqueles que estão na prova. Aumente a fé deles. Dê quebrantamento, obediência, fé, para que eles possam suportar a prova. Porque depois virá a vitória, porque depois virá o testemunho, porque depois virá o culto de ação de graça, para agradecer a Deus pelo milagre, porque há milagre em tudo que tu estás vivendo, porque o teu Deus irá à tua frente, porque o teu Deus vai te exaltar, e você vai testemunhar o poder de Deus em tudo isso que você viveu. Creia nisso. Uma boa semana, uma semana de caminhos aplanados, uma semana de vitória, uma semana de restituição, uma semana de presença de Deus, uma semana de cura e milagre, em nome de Jesus. Feliz semana!